Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história, a Atlântida. Descrita por Platão como uma civilização avançada que desapareceu sob as águas em um cataclismo, Atlântida tem fascinado filósofos, historiadores e aventureiros ao longo dos séculos. Mas será que essa história é um fato ou apenas uma ficção? Neste vídeo, exploraremos as origens da lenda, as teorias sobre sua possível localização, e o que arqueólogos e cientistas modernos estão descobrindo sobre essa civilização perdida. Prepare-se para uma jornada repleta de mistérios, especulações e questionamentos que atravessam o tempo. Vamos desvendar juntos os segredos de Atlântida. A história de Atlântida foi narrada pelo filósofo grego Platão em suas obras O Timeu e O Crítias. Nelas, Platão descreve uma civilização avançada que existia em uma ilha próspera, situada além das colunas de Hércules, que correspondem ao atual Estreito de Gibraltar. Segundo suas narrativas, Atlântida era uma sociedade rica e poderosa, dotada de tecnologia, arquitetura e cultura altamente desenvolvidas. Platão descreve a ilha como um lugar de abundância, com imponentes palácios, templos majestosos e uma agricultura fértil, o que permitia aos atlantes desfrutar de um modo de vida próspero e sofisticado. Entretanto, Platão também alerta sobre a decadência moral dessa civilização. À medida que Atlântida se tornava mais rica e poderosa, seus habitantes passaram a se afastar dos valores que inicialmente sustentaram sua grandeza. O orgulho e a ambição começaram a prevalecer sobre a virtude, levando a um comportamento cada vez mais corrupto. Para Platão, essa degeneração moral foi o fator que desencadeou a queda da civilização. Em um evento catastrófico, Atlântida submergiu no mar em um único dia e noite de infortúnio, uma consequência direta de sua própria arrogância. O relato de Platão gerou um fascínio duradouro ao longo dos séculos. Desde o Renascimento, a ideia de Atlântida como uma civilização perdida inspirou exploradores, filósofos e arqueólogos. Muitos têm procurado a ilha mítica, levantando teorias sobre possíveis localizações, como a região do Mediterrâneo ou até mesmo as Américas. Essa busca incessante por evidências concretas fez com que a lenda de Atlântida permanecesse viva na imaginação coletiva, alimentando um misto de curiosidade e esperança de que os vestígios de uma civilização tão grandiosa pudessem ser encontrados. Embora muitos considerem Atlântida como um mito, a narrativa de Platão pode ser vista como uma alegoria que questiona o comportamento humano e a moralidade. A história serve como um aviso sobre os perigos da soberania excessiva e a importância de manter valores éticos em face do sucesso e da riqueza. Dessa forma, Atlântida transcende seu status como uma mera lenda, tornando-se um símbolo duradouro das complexidades da condição humana e das lições que podemos aprender com o passado. Ao longo dos séculos, diversas teorias surgiram sobre a localização da mítica Atlântida, gerando debates acalorados entre historiadores, arqueólogos e entusiastas da história. Uma das teorias mais populares sugere que a Atlântida poderia estar situada na região do Mediterrâneo. A ilha de Santorini, por exemplo, é frequentemente citada como um possível candidato. Santorini foi devastada por uma erupção vulcânica colossal em torno de 1600 a.C., que destruiu uma civilização avançada chamada Minoica. Alguns teóricos acreditam que essa catástrofe poderia ter inspirado a narrativa de Platão sobre a submersão da Atlântida. Outras teorias exploram a possibilidade de que Atlântida esteja localizada nas Américas. Alguns pesquisadores sugerem que a civilização perdida poderia ter existido em regiões como a Antártica, onde camadas de gelo podem esconder vestígios de antigas civilizações. Essa ideia, embora intrigante, é amplamente contestada, já que a Antártica é uma área inóspita para o desenvolvimento humano. Além disso, há teorias que localizam Atlântida na área do Golfo do México, sugerindo que as civilizações pré-colombianas que prosperaram na região, como os maias e os astecas, poderiam ter raízes na Atlântida perdida. Cada uma dessas teorias traz à tona diferentes interpretações dos escritos de Platão e um novo entendimento sobre a capacidade humana de se adaptar e prosperar em diversas condições ambientais. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada para validar essas teorias, a busca pela localização de Atlântida continua a capturar a imaginação de muitos, levando a expedições, pesquisas arqueológicas e investigações científicas que buscam desvendar os mistérios dessa civilização perdida.
Essa incessante busca por respostas é um testemunho do fascínio duradouro que Atlântida exerce sobre nós e das lições que podemos aprender com as histórias do passado. Platão descreve Atlântida como uma civilização altamente desenvolvida, caracterizada por suas impressionantes tecnologias, arquitetura elaborada e um sistema de governo avançado. Ele retrata a ilha como um modelo de organização social, onde a justiça e a harmonia prevaleciam. As construções atlantes eram magníficas, com palácios, templos e edifícios públicos que exibiam um design sofisticado e uma estética impressionante. A habilidade em trabalhar com pedra e outros materiais era notável, refletindo uma compreensão avançada de engenharia e arquitetura. Além da arquitetura, Platão enfatiza o desenvolvimento tecnológico da civilização. Através de suas descrições, percebemos que os atlantes possuíam técnicas avançadas de irrigação, transporte e agricultura, permitindo-lhes prosperar em um ambiente desafiador. Esses avanços não apenas sustentavam a população, mas também garantiam um padrão de vida elevado, que poderia ser visto como uma forma de utopia. Essa visão de uma sociedade ideal e avançada levou muitos a especular sobre a possibilidade de que tal civilização realmente existisse. Historiadores e arqueólogos têm investigado as raízes da narrativa de Platão, buscando evidências que possam corroborar a ideia de uma civilização que influenciou culturas e tecnologias posteriores. A influência da Atlântida pode ser vista em várias tradições, mitos e lendas ao redor do mundo, onde sociedades perdidas são frequentemente retratadas como exemplos de sabedoria e progresso. O impacto da lenda de Atlântida se estendeu muito além da filosofia grega, ressoando nas artes, na literatura e até mesmo na ciência moderna. A ideia de uma civilização perdida continua a inspirar obras de ficção, teorias de conspiração e investigações arqueológicas, mantendo viva a busca pelo que pode ter sido uma das sociedades mais impressionantes da história humana. Embora a existência real de Atlântida permaneça envolta em mistério, seu legado como símbolo de potencial humano, inovação e os perigos da decadência moral serve como um alerta atemporal. A lenda nos convida a refletir sobre nossos próprios valores, escolhas e o que pode acontecer quando uma civilização se afasta de seus princípios éticos. A história de Atlântida, portanto, não é apenas sobre uma civilização perdida, mas uma exploração profunda das aspirações e advertências que ainda ressoam em nosso mundo contemporâneo. Historiadores e arqueólogos têm debatido amplamente a veracidade da lenda de Atlântida ao longo dos séculos. As opiniões sobre a história variam, refletindo a complexidade e a riqueza do tema. Alguns pesquisadores acreditam que a narrativa de Platão pode ter se baseado em eventos históricos reais, como a queda de civilizações antigas, particularmente a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e foi devastada por uma erupção vulcânica em torno de 1600 a.C. Essa perspectiva sugere que, embora Atlântida possa não ter existido exatamente como descrito por Platão, a lenda poderia ser uma memória cultural de um passado distante, onde sociedades avançadas enfrentaram desastres naturais que levaram à sua queda. Por outro lado, há aqueles que veem a história de Atlântida como uma alegoria filosófica que Platão usou para discutir questões morais e sociais. De acordo com essa interpretação, a narrativa não tem a intenção de ser um relato factual, mas sim um meio de explorar temas como a ética, a justiça e as consequências da arrogância humana. A decadência da sociedade atlante, com seu eventual colapso, pode ser vista como uma advertência sobre os perigos do orgulho e da corrupção, enfatizando a importância de manter valores morais e sociais sólidos. Essa dualidade de interpretações enriquece o debate sobre Atlântida e a torna um tema fascinante. Independentemente de sua veracidade, a lenda ressoa com preocupações contemporâneas sobre a sustentabilidade das sociedades modernas. As reflexões sobre o que pode levar à ascensão e à queda de civilizações são atemporais e, de certa forma, universais. As investigações arqueológicas, embora ainda não tenham encontrado evidências concretas que comprovem a existência da Atlântida, continuam a inspirar pesquisas sobre civilizações antigas e seus legados. A busca pela verdade por trás da lenda permanece, pois tanto a história quanto a filosofia que ela representa continuam a influenciar e intrigar gerações. A lenda de Atlântida nos convida a questionar o nosso passado, refletir sobre o nosso presente e ponderar sobre o futuro das sociedades que construímos.
A lenda de Atlântida permeou a cultura popular ao longo dos séculos, inspirando uma vasta gama de obras de arte, literatura e cinema. Desde a antiguidade, a narrativa da civilização perdida tem sido um tema fértil para escritores, artistas e cineastas, que exploram as várias facetas da lenda, reinterpretando-a e reimaginando-a de maneiras inovadoras. Em literatura, romances de aventura frequentemente incorporam a busca por Atlântida como um enredo central. Clássicos como A Atlântida de David L. L. Roberts e O Atlantis de Charles Berlitz exploram a ideia de expedições em busca da civilização perdida, misturando ficção com elementos de história e mitologia. Essas narrativas capturam a imaginação dos leitores, levando-os a um mundo de mistérios e possibilidades, onde a descoberta de Atlântida pode alterar a compreensão da história humana. Na arte, a imagem de Atlântida tem sido representada de diversas maneiras, desde obras renascentistas até artes contemporâneas. Artistas têm explorado a beleza e a tragédia da civilização perdida, refletindo sobre seu significado cultural e filosófico. Pinturas, esculturas e instalações artísticas frequentemente capturam a essência da lenda, evocando sentimentos de nostalgia e fascínio. O cinema também não ficou imune ao encanto de Atlântida. Filmes como Atlantis, No Reino Perdido, da Disney, e A Fúria de Poseidon abordam a lenda de maneiras diferentes, misturando ação, aventura e elementos de fantasia. Essas produções cinematográficas não apenas entretêm, mas também reintroduzem a história de Atlântida a novas gerações, mantendo viva a curiosidade e o interesse pelo tema. Além disso, a lenda de Atlântida gerou um mercado fértil para teorias conspiratórias e pseudo-histórias. A busca por evidências de sua existência levou à formulação de diversas teorias, desde alegações de que Atlântida era uma civilização extraterrestre até especulações sobre a tecnologia avançada que poderiam ter possuído. Essas ideias, embora frequentemente desacreditadas, adicionam uma camada de misticismo e intriga à lenda, capturando a atenção de entusiastas e curiosos. Assim, a busca pela civilização perdida de Atlântida continua a fascinar gerações, refletindo a eterna curiosidade humana sobre o passado e a busca por respostas em meio a mistérios não resolvidos. A lenda não é apenas uma história antiga, mas um símbolo do desejo de explorar e entender as complexidades da condição humana, os perigos do orgulho e a fragilidade das sociedades. Essa ressonância duradoura garante que a lenda de Atlântida permanecerá viva na cultura popular por muito tempo, inspirando novas interpretações e reimaginações que desafiam nossa compreensão do que é possível e do que já foi. Nos tempos atuais, arqueólogos e cientistas utilizam tecnologias avançadas, como a arqueologia subaquática, para investigar possíveis vestígios de Atlântida. Com o avanço de técnicas modernas, como a sondagem por radar e a imagens de satélite, os pesquisadores têm a capacidade de explorar áreas que antes eram inacessíveis ou difíceis de analisar. Essa abordagem tem possibilitado a busca em locais que, segundo as teorias, poderiam ter sido o berço da civilização perdida, como as profundezas do mar Mediterrâneo e áreas costeiras em várias partes do mundo. Apesar dessas inovações, até o momento, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada que prove a existência da civilização descrita por Platão. As expedições arqueológicas têm revelado vestígios de culturas antigas, mas nenhum dos achados se correlacionou diretamente com a narrativa de Atlântida como uma sociedade avançada e utópica. Isso levou muitos especialistas a questionar a possibilidade de que a Atlântida, conforme descrita por Platão, tenha sido mais uma construção literária do que uma realidade histórica. Ainda assim, a busca por Atlântida não se limita apenas à descoberta física de artefactos ou ruínas. Ela também promove um diálogo contínuo sobre a interpretação de textos antigos, a relação entre história e mito e as lições que podemos aprender com as civilizações do passado. O fascínio por Atlântida continua a inspirar tanto pesquisas acadêmicas quanto a imaginação popular, mantendo a lenda viva na consciência coletiva. Enquanto arqueólogos e cientistas continuam suas investigações, a lenda de Atlântida permanece como um símbolo da busca humana por conhecimento e entendimento. A exploração dessa civilização perdida nos leva a questionar não apenas o que pode ter sido, mas também o que podemos aprender sobre nós mesmos, sobre nossas sociedades e sobre os desafios que enfrentamos no presente. O mistério em torno de Atlântida, portanto, continua a nos intrigar, desafiando-nos a explorar as profundezas da história e da imaginação.
À medida que encerramos nossa exploração dos mistérios de Atlântida, é claro que essa lenda continua a fascinar e inspirar. Desde suas origens nas obras de Platão até as inúmeras interpretações modernas, a busca pela civilização perdida transcende o tempo, nos levando a refletir sobre nossas próprias aspirações, medos e a fragilidade das sociedades. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo tempo e pela imaginação. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos intrigantes sobre história e mistérios. Até a próxima!